Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos trabalhar duas questões de âmbito pré-técnico, né? Questões que caíram no vestibular, digamos no concurso, né? Tanto do Cefet e uma questão que caiu no IFE de Minas Gerais, tá? São questões básicas, né? Aplicadas a propriedades de potenciação, enfim, questões que caem normalmente em muitos concursos aí, não somente nesses concursos para ingressar aí no nível técnico, ok? Antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal. E se porventura você gostar do vídeo, deixe os seus comentários, deixe o seu like, é muito importante para que o canal alcance outros alunos aí. Vamos à resolução da questão que diz o seguinte: considere a expressão a seguir, m igual a 2 elevado a 16 menos 2 elevado a 14 elevado ao quadrado, dividido, porque uma divisão pressupõe aqui uma fração, né? Dividido por 2 elevado a 29 mais 2 elevado a 26. Ok. Simplificando essa expressão, é correto afirmar que o valor de m é igual a... Então, pessoal, o que ele quer, na verdade, aqui é que você simplifique ao máximo essa expressão, aplicando seus conhecimentos de propriedades operatórias de potenciação, de modo a encontrar um valor que esteja nas opções dada na questão. Pois bem, eu vou começar transcrevendo esta questão aqui para baixo, para nós termos um melhor acompanhamento da resolução. Então, o m é 2 elevado a 16, menos 2 elevado a 14, isso elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2 elevado a 29, mais 2 elevado a 26. Bom, antes, pessoal, nós precisamos, para resolver essa questão, dominar as propriedades operatórias aí da potenciação, quais sejam. Se eu tenho um produto de potências de mesma base, por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado a m vezes 2 elevado a n, eu tenho, as bases são iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Eu vou ter m mais n, considerando o m mais o n e o n aí, números, por assim dizer, números inteiros, ok? Vamos para a próxima propriedade, que podemos dizer que é também muito importante também. Se eu tenho, por outro lado, uma divisão 2 elevado a m dividido por 2 elevado a n, eu vou ter, aplicando a propriedade da divisão de potências de mesma base, eu repito a base, que é 2, e subtraio os expoentes. E por outro lado, se aparecer uma potência de potência, ou seja, eu tenho uma potência elevado a um outro expoente aqui, ó. Eu simplesmente vou repetir a base e multiplicar os expoentes. M vezes n. Beleza, feito isso, pessoal, com essas três propriedadezinhas aqui interessantes,
elas são bastante interessantes para este problema, para resolver este problema. Porém, nós temos que fazer uma preparação da expressão para nós aplicarmos essas propriedades. Que preparação seria essa? Eu vou colocar aqui o M igual. Perceba que no numerador eu tenho 2 elevado a 16 menos 2 elevado a 14. Não há uma multiplicação de potências de mesma base. Existe uma subtração aqui e no denominador uma adição, tá? Então, o caminho para a gente sair daqui desse problema e transformar isso num produto é efetivamente colocar ali o fator comum em evidência, encontrar um fator comum no numerador e colocá-lo em evidência. E nesse caso, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente pega aquela potência que tem o menor expoente, e aí a gente não pode esquecer que isso vai estar elevado ao quadrado, né, pessoal? Então, eu abro um colchetes, e aí eu faço assim: qual é a potência que tem menor expoente aqui? Ah, professor, é 2 elevado a 14. Então, 2 elevado a 14, e aí passa a ser um produto, vezes, eu abro parênteses, e aí eu vou dividir essa expressão por 2 elevado a 14. Aí entra a divisão de potência de mesma base. Quando eu divido 2 elevado a 16 por 2 elevado a 14, eu subtraio os expoentes. Então, eu vou ter aqui 2 elevado a segunda, menos 2, repetir a base. Quando eu divido 2 elevado a 14 por 2 elevado a 14, eu subtraio os expoentes. 14 menos 14 dá 0. Perdoe-me aqueles que já sabem, e certamente já até fizeram, mas eu estou levando em consideração aquele aluno que tem um maior grau de dificuldade aí em desenvolver esse tipo de questão. E embaixo eu vou usar o mesmo artifício, colocando a potência com o menor expoente em evidência, colocando então, portanto, o 2 elevado a 26. Aí faço uma multiplicação e abro parênteses. 2 elevado a 29 dividido por 2 elevado a 26, perceba que eu coloquei em evidência o 2 elevado a 26, ok? Então eu vou dividir esse por esse, eu repito a base e subtraio os expoentes. 29 menos 26 dá 3. Mais, né? Aqui é uma adição. Do mesmo modo que, como eu coloquei o 2 elevado a 26 em evidência, eu vou subtrair os expoentes. Repito a base, subtraio os expoentes. Vai ficar 26 de menos 26, que é 0. Aqui não há expoente nenhum aparente, na verdade o expoente é 1, né? E a gente não escreve o 1 ali, ok? Beleza. Feito isso, pessoal, agora ficou tranquilo para a gente melhorar um pouco mais a nossa expressão. Eu vou repetir o M igual. Agora, eu posso efetivamente fazer o seguinte: 2 elevado a 14, que está em evidência, vezes 2 elevado ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é 4, menos 2 elevado a 0 é 1, né, pessoal? Todo número elevado a 0 diferente de 0, ele é igual a 1. Fecho parênteses, fecho colchetes e elevo ao quadrado. Perceba que tudo isso está elevado ao quadrado, tudo bem? Então vamos lá, melhorando isso, colocando no denominador lá primeiro, né? A gente resolve o denominador. Eu vou ficar com 2 elevado a 26 vezes,
E aí eu vou eliminar esse parênteses de que forma? Posso deixar o parênteses aqui para fazer de forma didática. Vai ficar 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, mais 1. E aí, então, M é igual. Agora eu vou eliminar este parênteses, ficando, portanto, apenas com colchete em cima. 2 elevado a 14 vezes 4 menos 1, 3. 3, que aí é uma multiplicação, né? 4 menos 1, 3, vezes o 2 elevado a 14. Fecho colchetes e elevo ao quadrado. E aí nós temos dividido. Embaixo eu vou agir da mesma forma. 2 elevado a 26 vezes 8 mais 1, 9. Portanto, perceba que nós estamos aplicando as propriedades às quais eu me referi ali. Então, nós temos o seguinte: eu tenho aqui uma potência de potência. Então, eu vou ter aqui, 2, repito a base, multiplico os expoentes, que é essa aqui, potência de potência. Aliás, poderíamos até pensar assim, como sendo assim, hipoteticamente falando, o A vezes B elevado a N, eu vou distribuir esse expoente N nos fatores que estão dentro do parênteses. Vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Porém, se o A estivesse elevado a algum outro expoente, aí seria o produto, né? Eu teria que multiplicar o expoente aqui. Por exemplo, se eu tivesse um M aqui, M. Então, ficaria A elevado a M vezes N, e o B estaria elevado apenas ao N, ok? É o que nós vamos fazer aqui, O exemplo é bem parecido. Então, nós vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar o quê? 2 elevado a 28 vezes 3 elevado ao quadrado. Não resolvi isso agora, pessoal. Coloquei uma igualdade aqui. Embaixo eu vou colocar 2 elevado a 26 vezes 9. E aí nós temos o seguinte: 2 elevado a 28. Deixa eu ver se está no foco aqui legal. Vezes 9 em cima, sobre 2 elevado a 26, vezes 9. Perceba que o 9 com 9 eu posso cancelar. Aplicando o quociente de potência de mesma base, eu vou ter M igual a quê? Repito a base. Subtrai os expoentes, 2 elevado a 28 menos 26. Logo, M é 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado, o M vale quanto? 2 elevado ao quadrado, 4. Marco a opção correta, letra A. E assim, a primeira questão nós resolvemos. Vamos resolver a segunda questão, que diz o seguinte: seja Z um número real maior que 1. A expressão raiz sétima de Z à oitava vezes raiz cúbica da raiz quadrada de Z elevado à oitava, dividido por Z, raiz cúbica de Z, é equivalente a... E aí ele dá as opções aqui. Para isso, pessoal, nós vamos continuar
focando naquelas propriedades. Quais propriedades? Por exemplo, se eu tenho A elevado a N vezes A elevado a N, eu repito a base e somo os expoentes. Se eu tenho A elevado a N dividido por A elevado a N, eu repito a base, subtraio os expoentes. Se eu tenho uma raiz enésima de uma potência, né, de um A elevado a M, né, eu posso escrever isso na forma de uma potência com expoente fracionário. Como que eu faço isso? Eu repito a base. Quem está dentro do radicando, eu repito o expoente. Ele passa a ser numerador e o índice passa a ser denominador. O que a gente brinca é o seguinte: quem estava no Sol vai para a sombra. O N não estava no Sol aqui, ele foi para a sombra, foi para debaixo do M, ok? Então, uma outra propriedade que é legal a gente observar é o seguinte: se eu tenho a raiz quarta, por exemplo, de A, vezes a raiz, aqui eu coloquei, deveria ser aqui, ó, raiz quarta da raiz quadrada de A, melhor dizendo. O que eu faço aqui? Perceba que a raiz quarta ela está multiplicando a raiz quadrada. Então eu vou repetir o sinal de radical e multiplicar os índices. Raiz de raiz, eu multiplico os índices. Então vai dar 8 de A. E como é que eu escrevo esse radical na forma de potência com expoente fracionário? Eu repito a base. Como aqui não aparece o expoente, está implícito que é 1. E o que estava no Sol vai para a sombra, que é o 8, 1/8. Essas propriedades nós vamos usar para resolver aquela questão ali. Então eu vou começar copiando a questão aqui para nós resolvermos. Eu vou fazer aqui, ó, raiz sétima de Z elevado a 8. Aqui uma multiplicação, quando há raiz com raiz e não há sinal de subtração ou adição, é uma multiplicação, tá, pessoal? Raiz cúbica da raiz quadrada de Z à 8ª. Embaixo, eu tenho a raiz 8ª de Z. Assim, perceba que a raiz sétima, ela está dominando todos os radicais que estão ali dentro. Então eu vou colocar assim, eu posso escrever assim, dessa forma, ó. A raiz sétima de Z elevado à 8ª vezes a raiz sétima de quê? Da raiz cúbica da raiz quadrada de Z elevado ao cubo. Ao cubo não, à 8ª, né? Entenderam esse passo? Como a raiz sétima estava dominando todo o numerador ali, eu desmembrei. Eu escrevi em 2 fatores. Eu escrevi a raiz sétima de Z à 8ª vezes a raiz sétima, uma vez que o radical vale para esses daqui também. E aí, no denominador, eu repito. Vou ter o quê? A raiz 8ª de Z.
por enquanto eu não me preocupei em escrever nada na forma de expoente fracionário, não. Agora vamos pensar nisso aqui, ó. Eu vou ter a raiz sétima de z à oitava, vezes, aqui não é um radical de radicais? Então, ó, eu tenho raiz sétima da raiz cúbica da raiz quadrada. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 2, 42. Então, a raiz de 42, de índice 42, né? De z oitava. Nesse caso, dividido pela raiz oitava, né, pessoal? Oitava de z. Assim, como eu tenho um produto de radicais aqui, o que eu posso fazer? Eu posso escrever isso na forma de potências com expoentes fracionários. Então, eu tenho z elevado a 8 sétimos, entenda, z elevado a 8 sétimos, por quê? Porque quem estava no Sol foi para a sombra e sumiu o radical. Do mesmo modo, eu vou ter aqui, ó, eu escrevi a raiz, mas é z. Z elevado a 8 sobre 44. Dividido. Embaixo eu escrevo na forma de fração também, expoente fracionário, 1, né? Porque aqui não aparece o expoente, está implícito 1 oitavo. Assim, nós podemos agora fazer uma simplificação do 8 com 44 por 4, né? Vamos fazer aqui a conta novamente. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 2. 2 vezes... é 42, né, pessoal? Aqui é 42. Então, z elevado a 42, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, eu posso simplificar aqui, ó. Por 2, eu tenho 4. E aqui eu tenho por 2, vai dar 21. Certo? Então, vou ficar assim, ó. Com z elevado a 8 sétimos vezes z elevado a 4/21 avos sobre z elevado a 1 oitavo. Nesse caso, não há o que se fazer a não ser repetir a base no numerador e somar os expoentes. 8 sétimos mais 4/21 avos. E no denominador, eu tenho que subtrair o expoente, menos 1 oitavo. Eu estou falando 1 oitavo, mas aqui é 1/3, pessoal. Copiei errado aqui, é 1/3. Estou querendo modificar a questão, né? No denominador é 3 aqui, tá? É raiz cúbica. Certo? 1/3. Falha do prof aqui. Mas ainda em tempo de corrigir, né? Então, eu espero que tenham entendido aqui. Aqui é a raiz cúbica, tá vendo aqui, ó? Raiz cúbica. Aqui também é raiz cúbica, tá? Então, vamos lá. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 7, 21 e 3. Sempre que aparece o MMC entre múltiplos entre si,
entre números múltiplos entre si, o que eu tenho que fazer? Eu vou escolher aquele que é o maior, aquele múltiplo maior, que é o 21. O MMC será o maior múltiplo. Então, ó, Z, isso é igual a Z elevado. Eu já sei que o denominador da minha potência será 21. Aí eu vou pegar o 21 e dividir pelo denominador. 21 dividido por 7 dá 3. 3, o resultado aqui, ó, 3, eu multiplico pelo numerador. 3 vezes 8, 24. Mais 21 dividido por 21 dá 1. 1 vezes 4, 4. Mais 21 dividido por... Mais não, aqui é menos. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 1, 7. Beleza. Assim, eu vou ter Z 24 mais 8 dá 28. 28 menos 7, 21. Dividido por 21. Ora, no denominador eu tenho no expoente eu tenho uma fração com denominadores iguais, a divisão, o resultado dá 1, né? Então, Z elevado a 1, que é igual ao próprio Z. Nossa resposta é essa aqui. Então, para a nossa opção é a letra C. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Até a próxima videoaula.